Júbilos em mim nós cantaremos a tua paz. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designeis para ides e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, prezados paroquianos, é noite de alegria. Mesmo vivendo algumas dimensões e alguns desafios na vida, no mundo e também precisamente no nosso país, desafios ainda maiores, é noite de alegria. Porque quando nós encontramos com Jesus Cristo, o nosso coração fica alegre, repleto, cheio da graça de Deus. E quando o Senhor está conosco, o desafio que temos, a batalha que enfrentamos, ela torna um pouquinho amena, ou, por que não, amena. Porque o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá tempo para o suspiro. A batalha continua, a luta continua, os desafios estão aí, mas quando nós temos Deus no coração, quando nós temos Deus na vida, fica mais fácil carregar a cruz, fica mais fácil enfrentar os desafios e o sofrimento. Por isso, quando nós encontramos com o Senhor que alivia os nossos sofrimentos, é momento de alegria. E nós estamos vivendo na nossa paróquia de forma peculiar neste ano, devido a desafio ou a desafios, uma semana, uma novena, um tempo de alegria. Quis Deus que acontecesse dessa forma. E então nós estamos vivendo essa experiência. Então essa experiência é para nós uma experiência alegre. Estamos felizes. Muitos de nossos paroquianos e outros irmãos nossos de outros lugares rezam conosco essa novena. Isso é motivo de alegria. E aqueles que não podem participar
por alguma limitação, também estão unidos a nós nesta alegria, porque nós formamos uma família, e formamos uma família pautada pela fé, pela espiritualidade. Então estamos aqui alegres. É noite de alegria, terceiro dia de nossa novena. E nesta novena nós estamos rezando contexto da vida de Santa Rita de Cássia, que implica também na nossa vida, na nossa vivência de fé. Em comunhão com o ano da família, colocado pela arquidiocese, pela nossa arquidiocese, porque este é o ano da família. E exatamente no ano da família, que é proposto pelo projeto de evangelização de nossa, pelo plano de evangelização de nossa arquidiocese, estamos vivendo intensamente o contexto de família. Muitos estão acompanhando a novena exatamente neste ambiente, na família, dentro de casa. E em comunhão com esta proposta da nossa arquidiocese, pensamos em alguns dias de nossa novena também rezarmos a experiência familiar. Por isso, no primeiro dia, tínhamos como tema Santa Rita, vivência matrimonial. E depois, no segundo dia, a vocação ao matrimônio, a partir de uma experiência de Santa Rita de Cássia. E hoje somos convidados a continuar pensando a realidade do matrimônio e da família, também olhando para a experiência de Rita de Cássia, que viveu tudo isso. Podemos contemplar nesta mulher um modelo, um exemplo de fé para nós, que aliás é para isso que celebramos a novena, para olharmos para a vida daquela que é o advogado, o intercessor que pede por nós de forma especial, contemplando a sua vida e trazendo da sua vida alguns traços para a nossa vida, porque se ele alcançou misericórdia, se ele alcançou a salvação, se ela alcançou a salvação, é possível também a nós. Então podemos fazer um caminho parecido, podemos também trazer da vida desta mulher algumas virtudes para nós, e nós vamos vivendo isso então, porque isso nos ajuda a viver a experiência de santidade. Nós queremos isso, nós almejamos a santidade, temos desejo da santidade. Santa Rita pode nos ajudar. Querido irmão, querida irmã, como dizia há pouco tempo, você conhece melhor a história desta padroeira, porque você a tem como padroeira há tanto tempo. Eu chego e estou há 6 meses, junto de vocês, mesmo tendo-a como padroeira também na minha cidade, mas aqui vocês conhecem muito mais, vivenciaram isso de forma muito mais precisa. E quando nós olhamos para a história, para a vida de Rita de Cássia, nós contemplamos na vida dela, isso já foi mencionado outro dia, muito sofrimento. Nós contemplamos em Rita de Cássia um sofrimento demasiado, muito sofrimento, seja na sua vida familiar, seja depois no seu momento religioso mais preciso. Nós contemplamos características da vida de Santa Rita de Cássia, marcada pelo sofrimento. E é talvez essas características que nós queremos trazer para a nossa reflexão no dia de hoje, principalmente para o contexto de família que nós estamos vivenciando e celebrando. O ser humano, como experiência de encontro, como experiência de relação, como experiência de ir ao outro, é o ser humano que vive a alegria, mas vive também os desafios. E hoje nós vivemos um tempo marcado pela tecnologia, marcado pelos meios de comunicação social,
marcado pela sociedade que apregoa diversos valores, marcados por tantas situações e muitas delas não condizentes com aquilo que nós acreditamos. Não condizente com aquilo que nós acreditamos. E como nós nos encontramos no meio de tudo isso? Como que nós vivemos essa experiência no meio de toda essa situação? Como nós vivemos o contexto de família, o contexto de matrimônio? E é talvez nessas situações em que nós nos encontramos, que nós não sabemos viver e experimentar, é que encontra também os desafios. A marca do sofrimento às vezes está na nossa vida. Quando nós olhamos para a vida de Rita de Cássia, nós contemplamos o sofrimento, e quando nós olhamos para a vida de nossas famílias, tantas das vezes nós também contemplamos momentos de sofrimentos, momentos de desastres. Quantos de nós vivemos a experiência, por exemplo, da enfermidade? E como a enfermidade torna difícil, como a enfermidade é um momento delicado na vida da família. É um desafio. A enfermidade entra, e nós então, como é que nós vamos fazer com isso? Lá no dia do casamento, tem uma partezinha que o esposo, o noivo, a noiva, diz um para o outro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Como que enquanto casado, enquanto família, nós experimentamos a questão da enfermidade na nossa vida? Como que ela bate na nossa vida e como que nós vivemos esta enfermidade na nossa vida quando ela chega? Quantas das vezes a nossa família vive o desafio da experiência, como viveu Rita de Cássia, a experiência do vício. O marido de Rita era um marido alcoólatra, e quantas de nossas mulheres, mães, chefe de família, também vive a experiência de ter um marido alcoólatra? São muitas. Quanta dor traz o coração desta mulher, quanto sofrimento traz o coração desta mulher, porque viver com uma pessoa ou conviver com uma pessoa que é alcoólatra, que tem o vício, é um desafio. E Rita aguentou. E quantas de nossas mulheres hoje vivem também a experiência de terem maridos alcoólatras, e em alguns casos também maridos que têm a experiência de suas esposas alcoólatras. Quantas as famílias que também vivem a experiência do álcool, talvez não com o marido, talvez não com a esposa, mas vive a experiência com o filho, com os filhos. Quantas famílias que choram, lamentam, porque o seu filho tem a experiência, às vezes com álcool, mas às vezes com coisas ainda mais sérias. Quantos são jovens que se embrenham pela vida à busca de algo que venha resolver os seus problemas, e aí a família vive a dor de ter um filho ou uma filha alcoólatra ou dependente de qualquer outro tipo de entorpecente. Quantas famílias vivem esta dor, vivem esta marca, e que muitas das vezes financiado por pessoas cruéis, por pessoas maldosas, por pessoas que não pensam no próximo, por pessoas que querem apenas a felicidade para si, mas uma felicidade egoísta em que o outro tem que sofrer. Quantos dos nossos jovens são marcados pelas drogas, pelo vício, porque alguém está ganhando com isso, porque alguém está lucrando com isso, e lucrando com isso querem matar, querem ferir as outras pessoas. São pessoas maldosas, cruéis, que não pensam no próximo, estão marcadas pelo pecado e não abrem mão dessa experiência, olhando cegamente para a experiência do lucro, do dinheiro, do poder e do ter. E não importa com a família que se desfaz, não importa com a família que vive o sofrimento, que vive a dor, porque não permite que seus filhos façam isso,
não permite que a sua família tenha essa experiência. E aí matam, ferem, permitem que outras pessoas sofram para ter aquilo que desejam, o dinheiro, o poder. É lastimável, é dolorido pensar que nós temos seres humanos assim, e que vai contaminando. E quanto mais pessoas viciadas e quanto mais pessoas tiverem no grupo, ótimo para aquele que financia isso. É dolorido. E enquanto família nós tomamos também, experimentamos essa dor. Quando uma mãe vem dizer, quando um pai vem falar, quando um jovem vem manifestar, ou quando é contemplado isso no jovem, na jovem, pessoas que vivem perdidos pelas drogas, e a cada dia mais perdido, porque a cada dia alguém mais tem que ganhar. Isto é uma crueldade com as nossas famílias. São dores que as famílias vivem, são sofrimentos que as famílias vivem. A experiência do álcool, a experiência da enfermidade, a experiência do entorpecente, a experiência da família que vive com seus filhos lá no presídio, lá. E até mesmo para a mãe visitar é tamanho constrangimento. E claro que precisa de todo o sistema de fiscalização, mas para a mãe é um sofrimento, é um constrangimento ter que visitar o seu filho no presídio. São dores que as nossas famílias carregam. A enfermidade, a droga, o álcool, a prisão, a violência, e aqui poderia ainda grifar um pouquinho mais: famílias que vivem a dor de ter perdido um filho por causa da violência, por ter perdido alguém que amava por causa da violência. São dores que as famílias carregam. E nós podemos entrar um pouquinho mais no contexto. Aqui pegamos um pouco daquilo que é externo, mas e quando nós entramos? E quando nós vamos para dentro de casa, quando dizia da esposa que vive, do esposo que vive essas experiências, mas e dos conflitos também que existem dentro das famílias, das dificuldades que existem também dentro das famílias, e dos maridos que esqueceram amar e respeitar na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, da esposa que esqueceu desses elementos e aí trata o outro como objeto, trata o outro como se fosse um funcionário. E quantos maridos têm as suas esposas como apenas uma empregada? E talvez a esposa também faça isso com o marido. Quantos que vivem essa experiência? E quantos que ao longo da vida matrimonial a experiência da relação vai se esfriando, vai se amornando? Quantos que vão vivendo isso e daqui a pouco é apenas um casal que já não faz mais a experiência do amor conjugal? E do amor conjugal aqui eu digo no concreto, na união dos dois. Vão vivendo a experiência de separação, estão apenas morando na mesma casa, estão apenas juntos. Isso é um sofrimento para ele, isso é um sofrimento para ela, e que muitas das vezes abre espaço para o adultério. Quanto adultério pode existir por causa de um esfriamento? É sofrimento para uma mulher que sabe que seu marido está traindo, é sofrimento para o esposo quando ele sabe que a sua esposa está traindo. Quanto sofrimento! E alguns, segundo a modernidade, dizem assim: olha, adultério não tem perdão. Não tem perdão. Alguns dizem isso. Mas não tem perdão por quê? Você não prometeu amar e respeitar na alegria, na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da nossa vida? Então por que um deslize de alguém não tem perdão? Mesmo que isso tenha gerado sofrimento, mesmo que isso tenha gerado dor, mesmo que isso tenha gerado decepção, por que não tem perdão? Você não erra? Você também não pode ter esse deslize? Já diz o apóstolo: quem está de pé, cuidado para não cair. Mas quantas pessoas vivem a experiência do sofrimento por causa do adultério? E quantas são as esposas que vão tolerando, vivendo isso anos e anos, sem resolver a situação? São dores que vivem essas mulheres, são dores que vivem esses homens. Alguns, como diz no popular, tem o estupim curto, joga tudo por alto, acaba com tudo, esquece da promessa que foi feita aqui diante do Senhor e acaba, porque não pode perdoar, porque não pode compreender, porque diz que o amor acabou e vai inventando um monte de desculpas e não luta pela vida matrimonial, não luta pela sua família.
São pessoas que vão viver, e aí do outro lado nós encontramos as pessoas que vão lutando da sua forma, vão pacientemente perdoando, vão pacientemente cuidando, vão pacientemente acolhendo, porque espera algo melhor. Espera algo melhor. São sofrimentos que partem na nossa família, na vida das nossas famílias. Famílias destruturadas. Quantas famílias que talvez não vivem essa experiência, mas vivem brigando o tempo todo? O marido não compreende a esposa não compreende o marido, os filhos não compreendem os pais não compreendem os filhos, e ali vira uma confusão, uma briga o tempo todo. Quantas são as famílias que vivem isso? São sofrimentos que acontecem na vida de família. São sofrimentos que nós contemplamos na vida de Santa Rita de Cássia. Como dizia no primeiro dia, na vida de Rita de Cássia não teve apenas as rosas, teve também os espinhos. Ela abraçou o matrimônio com toda a sua totalidade, e nós abraçamos também a nossa vida vocacional, como refletíamos no dia de ontem, com toda a sua bagagem que vem, com as flores, mas com os espinhos. Nós abraçamos, e quando nós abraçamos tudo isso na nossa vida, nós precisamos viver, e os espinhos ferem. Mas como Rita de Cássia deu conta? Como Rita de Cássia superou tudo isso? Porque ela era uma mulher de fé. E é a partir dessa experiência de fé que Rita então vence, que Rita então sobressai, que Rita então tem uma experiência ainda maior. Agora, diante de todos esses elementos, os sofrimentos que as nossas famílias vão vivenciando, como que está a vida de oração dessas pessoas? Como que está a nossa vida de oração? Se nós tivermos uma vida de oração fragilizada, se nós tivermos uma vida de oração deficiente, nós não vamos conseguir carregar a cruz, nós não vamos encontrar força para vencer tudo isso. Rita de Cássia, esse tema ele aparece semelhante um pouquinho mais adiante na nossa novena, mas Rita de Cássia supera os desafios da vida de casada e os desafios da vida religiosa por meio de um elemento, fé. Ela acreditou em Deus. Se a missão é minha, eu a tomo e vou vivenciar esta missão no dia a dia, mas com fé, com firmeza naquilo que eu acredito, porque às vezes nós não vivemos a experiência de fé, nós vivemos uma experiência de lamentação. Quando nos lamentamos, está assim, está desse jeito, está dessa forma, e lamentamos. Tem gente que vive para lamentar, tudo está ruim, tudo não presta, tudo não serve. E essas famílias que vão vivendo isso é assim. Eu estou sendo castigado, Deus está me castigando. Deus não castiga, Deus ama. Enquanto nós vivemos a experiência da lamúria, da lamentação, nós não vamos fazendo a experiência de fé qualificada. E enquanto nós não vamos fazendo a experiência de fé qualificada, nós vamos continuar o sofrimento e sentindo ainda mais a dor do sofrimento na nossa vida. Até porque, meu irmão, a experiência do sofrimento na nossa vida é uma experiência para nos amadurecermos, para vivermos melhor. Mas o que acontece muitas das vezes? Que nós entramos na lamúria e que nós muitas das vezes pensamos assim: por que não é com outro? Por que tem que acontecer comigo? Às vezes nós cristãos somos tão egoístas, né? Mas tinha que acontecer comigo, tinha que ser com meu filho, tinha que ser assim na minha família. E eu pergunto: mas por que tinha que ser na família do outro? Por que tinha que ser com o outro e não comigo? É uma atitude egoísta que nós muitas das vezes vamos fazendo. Mas o outro é feliz, mas o outro consegue, mas o outro tem. E aí nós conseguimos olhar apenas para o externo e esquecemos da nossa experiência e de fitarmos os nossos olhos àquele que pode nos ajudar a caminhar. Olhamos para o exterior e não olhamos para o centro, e o centro é Jesus Cristo. E se o centro é Jesus Cristo, Ele então nos ajuda a caminhar. E muitas das vezes, já ia dizendo, nós vivemos a experiência da lamúria. Sabe por quê? Porque a sociedade diz que nós não podemos sofrer, ou algumas situações por aí diz que nós não podemos sofrer, nós temos que ser felizes o tempo todo. E como isso não é possível, então nós entramos na lamúria, nós entramos na reclamação.
E a dinâmica do cristão é uma dinâmica diferenciada. Eu preciso viver uma outra dinâmica, é de abraçar a cruz. E quando eu digo de abraçar a cruz, sempre me vem à mente uma cena que a gente pode contemplar no filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Lá, quando a cruz é apresentada para o mestre, é uma cena forte. É preciso ter um pouquinho de sensibilidade para contemplar isso, né? Porque passa muito rápido, mas é uma cena forte que o mestre abraça a cruz. Abraça a cruz. A minha vida de família e toda a minha trajetória aqui nesta terra é um carregar a cruz. Mas você tem abraçado a sua cruz? Eu abracei a minha cruz. Quando eu abraço a cruz, meu irmão, minha irmã, ela torna mais serena no ombro. Então abrace a cruz. Mas abraçar a cruz não é simplesmente abraçar o sofrimento e por aí acabou, não. É abraçar a cruz, é abraçar o sofrimento, sabendo que alguém caminha comigo, sabendo que alguém está do meu lado, sabendo que eu tenho um apoio. E aqui, quando falo disso, eu sempre lembro também de uma fala do servo de Deus, Dom Luciano, foi nosso arcebispo, e que ele dizia: não peça a Deus para te livrar dos sofrimentos. Não peça a Deus para te livrar dos sofrimentos, mas peça ao Senhor força e coragem para que você possa vencê-los. Possamos aprender com esta mensagem que o servo de Deus deixa para nós. Dom Luciano: não peça a Deus que termine, que tire com o seu sofrimento, mas peça ao Senhor que te ajude a vencer, te ajude a carregar a cruz. Assim será mais fácil e a vitória será mais saborosa. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim nós vamos vivendo essa experiência. Hoje, contemplando alguns sofrimentos e tantos outros que muitos vão vivendo e que precisam ser superados, como Santa Rita de Cássia superou pela vivência da fé, de acreditar que, como diz uma grande mística da igreja, se o meu problema é grande, eu tenho um Deus ainda maior. Santa Rita entendeu isso e viveu na sua vida. Que você, querido irmão, irmã, família, cristão, cristã, aquele que participa da vida de comunidade da Eucaristia, compreenda isso. Se o meu problema é grande, existe um Deus que ainda é maior. E este Deus que é maior, Ele me ajuda a carregar a cruz, a viver a experiência do sofrimento, para que eu possa saborear a vitória que só vem daquele que nos ama, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, reze agora no silêncio do seu coração. Às vezes a gente mexe nas feridas, às vezes a gente mexe em algumas situações que isso incomoda, por isso agora é momento de rezar. Peça isso agora na sua vida. Dê, Pai de bondade, a graça de viver o sofrimento abraçando a cruz, para que assim, com a sua graça, tendo força, eu consiga saborear a vitória que vem de Ti. Rezemos em silêncio.